Sabe aquela pergunta, por que batizar um bebê que não pode escolher? É uma questão que muita gente se faz. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história e descobrir que a prática do batismo infantil é, na verdade, muito mais antiga e bem fundamentada do que se costuma imaginar. E aí fica a dúvida: essa prática vem lá do tempo dos apóstolos ou foi algo inventado depois? Para descobrir a resposta, a gente vai seguir as pistas, começando pelos textos bíblicos e indo até as inscrições nas antigas catacumbas de Roma. Nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos essenciais. A gente começa com a questão fundamental nas Escrituras, depois olha para o projeto da Nova Aliança, em seguida vamos ouvir as vozes da igreja primitiva, analisar as evidências físicas e, por fim, entender o batismo como um dom da graça divina. Vamos lá? Ok, primeira sessão. Uma questão fundamental. Qualquer investigação sobre uma prática cristã tem que começar na fonte, não é mesmo? Ou seja, nas Escrituras. A primeira pista é fascinante e vem de uma conexão que São Paulo faz. Ele chama o batismo de a circuncisão de Cristo. Pensemos um pouco. Na antiga aliança, o sinal do pacto de Deus com seu povo era a circuncisão, feita em bebês. Agora, se o batismo é o novo sinal da nova aliança, por que as crianças seriam, de repente, excluídas? Mas vamos ouvir o próprio Jesus. As palavras dele são muito claras. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Bom, se o batismo é a porta de entrada para o reino, como é que se pode fechar essa porta justamente para aqueles a quem Jesus disse que o reino já pertence? É uma questão importante. E tem mais. Nos Atos dos Apóstolos, a gente encontra um padrão que se repete: o batismo de toda a casa de alguém. A palavra grega usada ali, oikos, significava muito mais do que só a estrutura física. Incluía todo mundo que vivia sob aquele teto, sem distinção de idade. O mais interessante não é o que o texto diz, mas o que ele não diz. Em nenhum momento aparece uma ressalva do tipo: batizem todos, menos as crianças. Certo, agora vamos para a seção 2, Vozes da Igreja Primitiva. A gente sai um pouco das páginas da Bíblia para entrar na história. O que será que diziam os primeiros cristãos, aqueles que foram ensinados diretamente pelos apóstolos ou pelos discípulos deles? O que essa linha do tempo mostra é impressionante. Estamos falando de pessoas que viveram, no máximo, 2 gerações depois dos apóstolos. E já naquela época, o batismo de crianças não era visto como uma novidade. Pelo contrário, já era um tópico bem estabelecido e discutido por toda a igreja. E aqui, olha só o que Orígenes, um dos maiores estudiosos da antiguidade, afirma. Ele não diz, nós achamos que é uma boa ideia. Não, ele é categórico. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também às crianças. Para ele, isso era um fato. A discussão parava aí. E não era só teoria, não. Um documento de Roma, de mais ou menos 215, dá um vislumbre da cerimônia. Hipólito descreve o ritual e dá instruções bem claras. Se a criança for pequena demais para falar, os pais devem responder por ela. Isso mostra que a prática estava totalmente integrada no dia a dia da comunidade. Seção 3. Evidências em pedra e concílios. Agora a gente deixa os textos um pouco de lado para, digamos, tocar na história. O que será que as pedras dos túmulos e as decisões oficiais dos líderes da igreja nos contam? Essa evidência aqui é de arrepiar. Lá nas catacumbas escuras de Roma, nos túmulos das crianças da comunidade, os cristãos não escreviam palavras de tristeza. Eles gravavam uma palavra de esperança, renatus, significa renascido. Essa única palavra na pedra era um testemunho poderoso de que aquela criança, pelo batismo, já pertencia à vida eterna. No ano 250, aconteceu uma grande reunião de líderes da igreja no norte da África. Sob a liderança do famoso São Cipriano, 66 bispos se reuniram para decidir uma questão importante sobre o batismo. E a decisão deles foi unânime e muito, muito reveladora. O debate deles não era sobre batizar ou não batizar bebês. Isso, para eles, já era um fato consumado. A única dúvida era, devemos batizar imediatamente ou esperar até o 8º dia, como na circuncisão? O fato de que a discussão era só sobre o quando e não o se, mostra o quão universal a prática já era em 250 d.C. Seção 4. Um dom da graça divina. Bom, já vimos as evidências históricas. Mas por quê? Por que a igreja fazia isso? Agora vamos ao coração teológico da questão. O porquê de tudo isso. A resposta está numa única palavra: graça.
Na fé cristã, a graça não é um prêmio que se ganha por mérito ou por entender tudo perfeitamente. É um presente. E a principal característica de um presente é que ele é dado de graça, não é merecido. Se a salvação é um presente de Deus, por que uma criança que é incapaz de merecer seria a única pessoa impedida de receber esse presente? É só pensar no nosso dia a dia. Nenhum pai ou mãe espera o filho pedir para ser vacinado ou para aprender a ler. Os pais agem por amor, dando aquilo que é essencial para a saúde física e mental da criança. A igreja enxerga o batismo exatamente assim, um ato de amor e de responsabilidade dos pais e da comunidade, oferecendo o que é essencial para a saúde da alma. E assim, a gente vê que 3 pilares se unem para sustentar essa prática milenar. Tem o fundamento bíblico, que mostra o batismo como o novo sinal da aliança para toda a família. Tem a tradição apostólica, com vozes do passado garantindo que sempre foi assim. E, por fim, a prática histórica, gravada em pedra e confirmada nas decisões dos concílios. No final das contas, a questão se resume a isso. Se o próprio Jesus abriu os braços e disse que o reino pertence às crianças, e se o batismo é a porta de entrada para esse reino, quem pode se colocar no caminho e fechar essa porta? A história e a teologia parecem dar uma resposta bem clara a essa pergunta.